Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que tu nos concede. Senhor, agora suplicamos pela tua igreja, abençoa os nossos irmãos em toda a terra. Guarda os teus servos, Pai, dando graça, vitória, sustentando, ajudando, orientando cada discípulo teu. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos, guarda os que estão conosco, os que terão contato com as nossas publicações, manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus os nossos ajudadores e intercessores. Querido Pai, ouve a nossa petição, em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e o nosso desejo desde o início do nosso trabalho foi comunicar a palavra de Deus e ajudar os que estão começando. Nós louvamos ao Senhor porque trabalhamos com material de primeira, a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus, a palavra santa, e assim nós temos permanecido, meus amados irmãos, por mais de 3 décadas. Então vamos continuar. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 9. A parábola de Jotão, a eleição do rei. As árvores foram eleger um rei para si. É uma parábola e é importantíssimo, altíssimo teor político e teológico. Então vamos aprender juntos. Juízes 9 e 8. Louvado seja Deus. Até o versículo 21 para a nossa meditação. Glorificado seja o nosso Senhor para sempre. Diz assim a palavra santa. Uma vez as árvores foram ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém,
Vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se na verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque. Porém, também, ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, e consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Bir, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Pai Santo que está nos céus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, a Tua direção. Nos ajuda, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa e guarda cada servo Teu. Amado Pai, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada é um dos livros mais preciosos em toda a história da humanidade em relação à cultura. Além de ser o único que tem a revelação da verdadeira manifestação de Deus. Deus se manifesta em amor, Deus se manifesta em justiça, Deus se manifesta em favor, Deus se manifesta de todas as maneiras gloriosas em benefício do homem. A Bíblia Sagrada é um livro de política, porque conta a história dos grandes reis, conta a história dos grandes reinos, conta a história dos servos de Deus que, mesmo sofrendo grandes infortúnios, grandes infelicidades, foram instrumentos de Deus também politicamente. Eu posso me antecipar que não estou defendendo nada de política porque não tenho nada a ver com isso, mas é contando a história da Bíblia Sagrada como um livro completo. A Bíblia Sagrada nos fala da história de José do Egito, o que tem, de alguma forma, de uma maneira muito injusta, muito indigna, levado a políticos corruptos da nossa história a se equiparar a José do Egito para entrar nestas roubalheiras ou nestas roubadas que nós conhecemos tão bem através da mídia. Alguns perversos têm se colocado como se fosse um Daniel para estar inserido nos palácios das confusões, participando de falcatruas e perversidades. Mas não tem nada a ver com isto. Daniel não foi para a Babilônia para ser político. Ele foi como prisioneiro e lá galgou espaços na condição de servo, possivelmente mutilado, possivelmente tinha sofrido uma castração, que era muito comum na perversidade dos reinos dos grandes imperadores do passado. E a Bíblia silencia em relação à mulher, a filhos, a lar, a qualquer coisa que diga respeito a uma vida normal de quem não sofreu mutilação. Em relação ao grande Daniel, o profeta de Deus. No caso do José do Egito, sabemos que ele não sofreu mutilação, sofreu injustiça, mas ele teve família, ele foi tirado da cadeia para interpretar o sonho do faraó e passou por aqueles processos todos, se tornando um vice-rei no Egito. A mão de Deus trabalhando em benefício do seu povo. Bom, mas a Bíblia é um livro maravilhoso e fala de tudo. No tempo dos juízes, havia um jovem chamado Gideão. Este jovem, o Gideão, estava malhando trigo no lagar
ele estava salvando parte da lavoura da família, para não ficarem com fome, porque os midianitas, com uma horda de invasores, entravam e roubavam, eles tiravam tudo, eles assolavam a região. E o Gideão estava salvando parte do alimento para a família. E ali um anjo de Deus falou com ele, e o encorajou e direcionou. Era Deus levantando aquele rapaz para se tornar um redentor de Israel, para o livrar das mãos dos midianitas. E o Gideão foi ungido por Deus, foi encorajado por Deus, teve uma manifestação poderosa da parte do Senhor, orientando seus passos para chegar ao resultado que chegou. E o Gideão quebrou um ídolo que o pai dele, naquele tempo que não tinha rei, cada um fazia o que queria, o pai dele, influenciado pelos pagãos vizinhos, tinha construído lá uma capela, um altar, um nicho, uma coisa, e o Gideão quebrou o altar do Baal, tocou fogo em tudo aquilo, acabou com aquilo. Resultado, ele foi apelidado de Jerubaal, que era muito comum, como uma forma de vamos acabar com a paz dele. Onde ele chegar, ele vai ser chamado de Jerubaal, para todo mundo saber que o crime dele foi um crime que aquilo era sério para eles. Para idólatra é terrível quebrar uma imagem de escultura. Então, o Gideão quebrou aquele ídolo e foi apelidado. Ele sofreu este apelido de Jerubaal. Colocaram o nome dele como sendo aquele que quebra o Baal, aquele que Baal vai amaldiçoar. Bom, o Gideão foi vitorioso, estava fazendo conforme a orientação de Deus, e o Gideão passou vários anos, reinou em Israel. Foi uma bênção o seu trabalho. Também teve várias mulheres, era muito comum na antiguidade, e ele teve pelo menos 71 filhos. Eles estavam na região, foram criados possivelmente em lares diferentes, como os filhos de Davi e de outros homens importantes, e o Gideão, quando faleceu, ele deixou 71 filhos. Os filhos de Gideão não tinham a mesma direção, a mesma habilidade, não tinham, ou seja, Deus não escolheu os filhos de Gideão para sucedê-lo, porque Deus não tem esta visão, não teve esta visão antes de criar a dinastia davídica. Deus não teve esta visão. E mesmo tendo criado a dinastia davídica, não impediu que ela fosse paralisada com a destruição do Templo de Jerusalém, na época do Nabucodonosor, e desde aquele tempo até hoje não houve mais um rei judeu, literalmente, como pertencente à casa de Davi. Então, meus amados, é uma história linda, belíssima, extraordinária, a história de Gideão, com o alcunho de Jerubaal, que sofreu o alcunho, o apelido de Jerubaal. E ele teve um filho, um dos filhos dele foi com uma serva. E este filho recebeu o nome de Abimeleque, o filho do rei. O filho do rei. Era uma serva, como qualquer outra serva, mas ela teve um filho do rei e botou, aqui aparece simplesmente como Abimeleque. O irmão, um dos irmãos mais novos do Abimeleque, foi salvo, se escondeu
no dia quando Abimeleque promoveu a matança dos irmãos, que eram filhos do pai, com as esposas, o Jotão se escondeu. O Jotão escapou. Deus permitiu que o Jotão tivesse a sua vida poupada. Quando os siquemitas foram aliciados pelo Abimeleque para que fosse reconhecido como o legítimo herdeiro do poder, uma coisa assim, ele tinha alugado pessoas, ele tinha pagado a mercenários para formar um grupo de apoiadores. Parece com o que nós estamos vendo no Brasil e em vários lugares do mundo. Um grupo de apoiadores por dinheiro apoiavam o Abimeleque. E ele foi a Siquém para pressionar a comunidade de Siquém, reconhecê-lo como rei e dali ele, quem sabe, expandir o seu poder. Então é nisto que aparece o Jotão e formula esta parábola e deixa claro que o Abimeleque não era nem legítimo sucessor do pai e nem amigo de Siquém. Seria um inimigo de Siquém, inimigo dos siquemitas, inimigo de Israel. O Jotão se pôs no monte Gerizim, um lugar elevado que era usado como parlatório por muitas pessoas em muitas ocasiões, e lá ele alçou a voz, ele elevou a voz e chamou a atenção e disse: escutem, escutem, ouve-me, cidadãos de Siquém. Uma vez as árvores foram eleger um rei para si. E falaram primeiro para a oliveira: vem reinar sobre nós. E a oliveira disse: eu deixaria a minha gordura. Todo mundo gosta do azeite de oliva. É salutar. É, além de saudável, tem ampla apreciação e utilização, tanto na alimentação quanto na medicina. E a oliveira disse: eu deixaria a minha gordura, que Deus e os homens gostam, prezam, e iria reinar sobre as árvores? Não, não conte comigo. Então disseram à figueira: vem, figueira, vem reinar sobre nós. E a figueira disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, que todos apreciam, e iria reinar sobre as árvores? Não, não conte comigo. Aí disseram à videira: videira, vem reinar sobre nós. E a videira disse: deixaria eu meu mosto, deixaria eu meu vinho, que alegra a Deus e os homens, para reinar sobre as árvores, para pairar sobre as árvores? Não, não conte comigo. Aí foram todas as árvores e disseram ao espinheiro: vem reinar sobre nós. Aí o espinheiro disse: se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde, confiai em mim, repousai sob a minha sombra. E se não, saia fogo do espinheiro e consuma o que tiver por perto. Os cedros do Líbano era a floresta mais densa e mais difícil possível de haver um incêndio. Mas ele diz, na parábola do Jotão, o espinheiro diz: se não confiar em mim, se não contar comigo, se não repousar sob a minha sombra,
que saia fogo do espinheiro e consuma até os cedros do Líbano. Aí, meus amados, o espinheiro continua falando. No versículo 16, ele diz: agora, pois, se é em verdade e sinceridade que agiste, fazendo, esse é o Jotão na parábola, fazendo Abimeleque rei sobre vós, vocês estão fazendo bem à casa de Jerubaal, vocês estão fazendo justiça à casa de Jerubaal, se com ele usaste conforme o merecimento de vossas mãos, porque meu pai, o Jotão dizendo, meu pai pelejou por vocês, meu pai defendeu vocês, meu pai arriscou a vida por vocês e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje levantaste contra a casa de meu pai. E ele podia dizer isso perfeitamente, porque 70 irmãos tinham sido mortos. Ele tinha fugido. E o filho bastardo era quem estava contra todos. E ele diz aqui: porém, alegrai-vos com Abimeleque, e ele se alegre convosco. Mas se não é em verdade, não era, então saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, a casa de Milo, e saia fogo de Siquém e da casa de Milo e consuma Abimeleque. E ele terminou de fazer esta parábola e fugiu, porque se ele não foge, ele também morreria. Então, qual é a lição que nós temos disto? Quem tem temor de Deus não anda se misturando com política, principalmente fazendo barbaridade, injustiças tremendas, dando apoio a perversos, dando apoio a corruptos, negando o direito de quem tem direito, condenando inocentes, defendendo bandidos, defendendo perversos, defendendo culpados, defendendo corruptos. Quem tem temor de Deus não participa desta nojeira. E a Bíblia Sagrada, como livro de Deus, ensina a fugir também de política conduzida via iniquidade, via perversidade. Mas tem as autoridades constituídas. Tem as autoridades constituídas e as autoridades prostituídas. Tem as autoridades constituídas por Deus e as autoridades reconhecidas pelas pessoas de bem, pelas nações, pelos homens. Mas tem autoridades da fraude, da falcatrua, do mal, o sistema de perversidade. Que Deus guarde nossa nação, que Deus guarde nossas vidas, nos dando discernimento para não apoiar inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Vamos orar. Eu peço orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela igreja. A igreja de Jesus Cristo nunca esteve tão ameaçada do que hoje. Outrora tinha a maldita Santa Inquisição. Uma religião criou a Santa Inquisição para matar gente. Hoje não tem mais a Santa Inquisição. Tem milhares de denominações malditas que não pregam o Evangelho de Jesus Cristo, que não reconhece a autoridade da Bíblia Sagrada, que nega as verdades fundamentais do Evangelho. Salvação, redenção e salvação e também condenação. Vamos orar pela igreja para que Deus dê graça
aos que ainda resistem e vive a fé no Filho de Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua palavra santa, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Senhor da glória, guarda os meus irmãos, abençoa a tua igreja em toda a terra, manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida daqueles que te clamam, que te amam, que te conhecem, que te adoram, nos países islâmicos, países socialistas, países ateístas. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia dos nossos irmãos. Nesta terra, Senhor, neste país, no Brasil, Senhor, com tanta iniquidade, corrupção e maldade, tenha misericórdia da tua igreja, que está sendo, Senhor, carcomida, ferida, está sendo, Senhor, todos os dias oprimida e destruída por elementos que se dizem pastores e cristãos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, socorre a tua igreja, cuida do teu rebanho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.